Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo, uma boa Páscoa semanal, que seja de fato esse dia uma vivência da ressurreição do Senhor. Mais uma vez nós nos encontramos com a palavra de Deus, nesse dia que o Senhor fez para a nossa alegria. E, primeiramente, ouvimos do Antigo Testamento, do livro do Levítico, a recomendação que o Senhor faz de obedecer a sua palavra, o seu mandamento. E no Evangelho de hoje nós continuamos o discurso de Jesus sobre as antíteses, as 6 antíteses que ele toma do Antigo Testamento e ele leva à perfeição. Não veio para abolir a lei, mas para levá-la a pleno cumprimento. Ora, na semana passada nós ouvimos Jesus comentando 4 delas e hoje as 2 últimas. É o Senhor que nos chama a uma conversão, que não sejamos somente externamente maquiados como cristãos, mas que nós sejamos transformados no nosso coração. Assim ele nos ensina com a sua palavra e sobretudo com o seu exemplo, com a sua vida, e nos diz: é possível ser feliz, é possível ser cristão de um modo de raiz, ou seja, radical. Ouçamos. Na primeira leitura de hoje, do livro do Levítico, nós temos a recomendação do Senhor, feita a Moisés: sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo, o Senhor vosso Deus. Para Jesus, a questão fundamental não está em um erro na Escritura, mas sim na interpretação exterior, portanto limitada, cômoda, que faziam da Escritura os fariseus e mestres da lei. Por isso Jesus fala que não veio para abolir, assim ele introduz o seu comentário sobre essas antíteses, que não veio para abolir a lei, mas para levá-la ao pleno cumprimento. Sede santos, aquilo que o livro do Levítico vai dizer e que Jesus vai dizer que sim, essa santidade, essa perfeição, essa misericórdia, como vai dizer no Evangelho de Lucas, ela acontece na nossa vida se nós os deixamos transformar a partir de dentro. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão, repreende o teu próximo, ajuda o teu próximo a crescer. Não é na omissão que nós cumprimos o mandamento de amor, mas na capacidade de manifestar esse amor, às vezes numa correção fraterna, às vezes também no silêncio. O discernimento sobre qual postura devemos tomar em cada momento da vida, é isso que é a condução que o Espírito de Deus faz em nós. Não procures vingança, nem guardes rancor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No livro do Levítico sempre vem este refrão: eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor, eu te digo de fazer isto, de seguir essa estrada. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 102, bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos teus favores, pois Ele te perdoa toda culpa e te cerca de carinho e proteção. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Sim, é esse o nosso Deus que nos ama, que nos chama a uma conversão, mas ao mesmo tempo manifesta o seu amor, a sua bondade, que por mais que nós pequemos, a misericórdia de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nós continuamos na segunda leitura a ouvir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Acaso não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? E que isso então tem 2 efeitos na nossa vida. Saber que somos Espírito de Deus é que nós devemos pautar a nossa conduta de acordo com esse Espírito, mas nos coloca no dever de respeitar o meu irmão, respeitar o próximo, porque ele também é templo do Espírito Santo. Reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. O apóstolo vai dizer que a verdadeira sabedoria não é aquela que alguns da comunidade de Corinto estão preconizando, mas é aquela que é a tolice do mundo, como ele já falou antes. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. E como alguns
na comunidade de Corinto se gloriavam porque foram evangelizados por Paulo, ou por Apolo, ou por Pedro, Cefas, então o apóstolo vai dizer: tudo vos pertence. Ou seja, não são vocês que pertencem aos ministros, aos evangelizadores, mas eles pertencem a vocês. Também o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, nós somos dele, propriedade de Cristo, e Cristo é de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje é perfeito amor de Deus em quem guarda sua palavra. Jesus vai dizer hoje duas antíteses, as últimas. A primeira: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. É a lei de Talião, que servia para, de algum modo, domesticar o direito de vingança que tinha o pai de família. Então, se ele era roubado, ele podia ir lá e pegar 10 vezes mais, estabelecer-lhe a justiça. Então, a palavra de Deus vai dizer: somente na mesma medida que você foi lesado. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Se você se coloca contra o malvado com alguma ruindade, você também está sendo malvado. É uma corrente de maldade que não tem fim. Então, o único modo de vencer o mal é através do bem. Pelo contrário, se um dá um tapa na tua face direita, oferece também a esquerda. Veja que nisso Jesus é muito interessante, porque para dar um tapa do lado direito de alguém, que era um grande desprezo, se deve dar com as costas da mão. Então, que aumenta o desprezo. E Jesus vai dizer: oferece também a esquerda. Se quer levar a sua túnica, então oferece também um manto. O manto era a última coisa que alguém ficava. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 e acrescenta com ele, não sozinho. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ora, Jesus, se a lei de Talião já era um modo de domesticar a ruindade humana, a vingança, Jesus vai muito além e vai dizer assim: você, mesmo sendo vítima de injustiça, você não tem o direito de ser ruim, mas você tem que se pautar pelo bem. E agora, a última antítese: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso aqui não é uma citação do Antigo Testamento, mas Jesus está comentando aquilo que os rabinos do seu tempo diziam. No Antigo Testamento não existe a recomendação de odiar o inimigo, mas o problema é que o próximo para o povo de Israel era somente quem era membro do povo de Israel, ou no máximo, o estrangeiro que se convertia. Os outros não eram próximos, não eram destinatários da misericórdia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, porque Deus faz nascer o sol e faz chover sobre justos e injustos. E ainda mais, se o exemplo de Deus não nos basta, Jesus dá 2 exemplos contrários, porque vai dizer que os cobradores de impostos, considerados grandes pagãos e grandes pecadores, e mesmo os pagãos, eles faziam bem a quem eles amavam, a quem fazia o bem para eles. Então, que retribuir o bem a quem então nos faz o bem, por isso retribuir, não é nada de diferença cristã, porque isso qualquer ser humano faz. Não precisa ser cristão para fazer isso. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, se nós ouvimos na primeira leitura o sede santos, aqui nós temos uma outra interpretação do mesmo imperativo, que essa santidade é a perfeição. Ora, se no Antigo Testamento, no livro de Levítico, se está falando de uma santidade que está no cumprir os mandamentos, Jesus vai nos falar do Evangelho que esta perfeição é cumprir o mandamento na intenção com a qual Deus o determinou, evitando as interpretações que limitavam a ação de misericórdia. Na oração de hoje, nós assim rezamos
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.